Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Aqui mais uma noite. Estamos vivendo a vida dos sonhos, né? De muitos. E aí, essa vida dos sonhos, tá aí, ó. Nossa casa, o miúdo, as luzes estão poucas. Não foi falta de planejamento, mas estamos dentro da fábrica da Trelemar Motorhomes e foi a fábrica que fez a nossa casa, a casa da família Rodrigão, onde ficam eu, Fabíola e Sophie, e quando é permitido, quando ela quer, ninguém menos do que a Yasmin. Então, meus amigos, aqui hoje eu quis gravar esses momentos aqui, né? Estamos aqui, tá rolando a televisãozinha, a gente está ligado na tomada e o silêncio aqui é grande porque a gente está dentro da fábrica, né? Então, por que a gente está dentro da fábrica? Antes de eu chegar nesse ponto, eu vou falar para vocês o porquê que a gente está dentro da fábrica. A gente decidiu fazer esse projeto em julho de 2018, quando a gente estava passando finalizando a nossa expedição no Maranhão. Então a gente tinha ali menos de um ano de estrada e tinha chegado à conclusão que o caminhão, aquele caminhão Zé Grandão, ele não atendia o que a gente precisava. E aí, dentro dessa realidade, a gente foi buscar um caminhão, tentamos comprar um pronto e não conseguimos, porque tem um pequeno detalhe de tamanho, né? Então, assim, 1,94 m, né? De altura já limita vários motorhomes, né? Existem vários motorhomes com altura de 1,90 m interno, isso aí limita. Cama de casal de lado, inviável. Banheiro pequeno, ou de vaso, ou de banho. E sofá-cama, enfim, várias outras coisas, que levou a gente a construir a nossa própria casa. E aí traz a gente para estar hoje vivendo nesse motorhome que a gente está, né? Tá aí, né? O bichão tá fino, feliz, mas a reflexão é que muita gente acha que a gente tem a vida perfeita, que é só alegria, é só mar, é só rio, é só bom restaurante, tá. A gente vai enfocar todos esses tópicos em vários vídeos, né? Outros vídeos, mas o importante é fazer uma reflexão 2019, lado B. Por que o lado B? O lado B é o que a gente efetivamente vive no dia a dia. Eu acho que vários viajantes aí que tem canal no YouTube, tem canal no Instagram, a gente parece que vive aquela vida perfeita, né? Parece que você não tem problema. E até nós não podemos falar assim que tivemos problemas, né? Ou não sei se a gente acostumou a encarar os problemas como parte da vida e ver o lado positivo e assim vai. Enfim, o que acontece? Se a gente fizer só um retrospecto 2019, né? A gente resolveu fazer esse motorhome em 2018. Contratamos a construção dele dia 29 de novembro de 2018. A contratação com a Volkswagen no Brasil para entregar o caminhão. Bom, aproveitamos isso e fomos contratar com a HC para fazer o baú, né? O baú nosso é térmico, né? Um baú térmico. E aí tem toda uma programação de indústria. Programamos nosso baú. E programamos na Trelemar. Né? Trelemar, que é a fábrica da casa. Né? Programamos na Trelemar para poder entrar em fabricação no começo de abril de 2019. Bueno, fomos embora para casa. Não, na verdade, não fomos embora para casa. Nós descemos em janeiro. Nós tivemos que ir para
o Goiás primeiro, porque a Fabíola teve um desconforto, né, na gravidez, a gente teve que retornar ao Goiás, onde a gente ficou aguardando um parecer médico para poder retornar para a estrada, né? Então isso consumiu ali uns 20 dias nossos, e aí a gente retornou para a estrada e nós descemos direto para Barra Velha para não ficar se movimentando muito e para poder tentar vender o motorhome. Então a gente ficou por lá e isso ficou de janeiro, né, de final de dezembro, nós chegamos lá acho que dia 13 de dezembro, e ficamos até março, até a quarta-feira de cinza do carnaval, nós ficamos lá no Barra Velha. E nós vendemos e entregamos a Grandão na quarta-feira de cinza em Barra Velha. Então, esses 3 primeiros meses, o lado B foi justamente não poder estar andando, né? Então a gente está ali na beira da praia, a gente está comendo peixinho, camarão, vivendo a bordo de um motorhome, mas vivendo com aquela expectativa de que você vai ter que desocupar a sua casa e você vai ter que ocupar uma outra casa que não está pronta. Então, o lado B nosso, daquele primeiro momento, era, primeiro, atenção que você tem que vender o motorhome para poder integralizar o capital e fazer o novo. O outro lado B é que você tem toda a sua vida a bordo, né? A gente simplificou a nossa vida toda está a bordo. Nós precisamos guardar isso aí. E aí, fomos encaixotar e já de pronto agradecer ao Valmir, agradecer ao Beno e agradecer ao Sr. Ney por justamente ter guardado todas as coisas nossas que ficaram na casa desses 3 amigos, as coisas que ficariam nesse motorhome novo. Então a gente já tinha aprendido a viver a bordo, né? A gente ia finalizar o ciclo de 15 meses a bordo e todas as coisas nossas estavam ali, a nossa vida estava resumida ali. Então a gente guardou as nossas coisas nas casas dos amigos e entregamos o motorhome lá em Santa Catarina mesmo. E voltamos de carro, né? Então essa volta de carro foi uma epopeia, porque a gente tinha coisa que a gente ia deixar aqui na fábrica, em Campo Largo. A gente tinha que passar no encontro nosso do Bodes de Motorhome, né? Qual eu tenho orgulho de participar, em Avaré, né? E a gente tinha que chegar em casa. Então tinham coisas que não iam ficar no motorhome, que iam voltar. Então nós voltamos, ficamos de carro, que era o carro que a gente puxava no motorhome, né? Retornamos até 3 ranchos, e aonde a gente ia guardar, Sofina AC, com a venda do motorhome a gente antecipou um mês, né, do nosso planejamento, e aí retornamos para o Goiás, aonde a gente chegou lá dia 15 de março de 2019, e ficamos por lá. Então ali, esse lado B que a gente fala da viagem, você, primeiro, imagina você largar a sua casa, tudo que você tem na sua casa encaixotado, e vai viver outra vida. Desliga de tudo. As panelas que você cozinha, a roupa que você veste, foi uma das poucas coisas que nós trouxemos, uma boa parte das roupas, nem todas. Tudo que é da sua casa, né? Tudo que você guarnece, as suas cadeiras, né? O seu banquinho preferido, as suas panelas ali, todos os seus potinhos de tempero, copo, garfo, faca e tal, e tudo que guarnece os armários, ferramentas, cano, tudo que a gente usa no motorhome no dia a dia, né? Não tem. Então, uma cacetada de coisa que, assim, para você ter uma ideia, ela ocupou, né? Tipo 2 Dodge cheias, bicicleta, fogão, fogareiro, churrasqueira, uma infinidade de coisas. Enfim, você deixa a sua vida, né? O que você vive, tudo que é aquilo que é necessário para você viver, né? Para você se movimentar. E de repente você vai voltar para casa. Só que a nossa casa era a bordo, né? Então a gente foi voltar para casa fixa que a gente tinha saído 15 meses antes. Então esse lado B aí é bastante difícil da gente trabalhar, porque a gente não tinha plano de voltar para casa. Aí você precisa estabelecer novamente a raiz e voltar para casa. Uma vez que você volta ali para casa, você tem que estabelecer toda uma rotina, né, de casa, e pensar no lado B, que seria o seguinte: você não pode tomar gosto por aquilo de novo para você não comprometer a viagem. Você está fazendo uma casa nova, você vai para a estrada, né?
Então você tem que trabalhar todo o psicológico para a gente viver ali. A parte do trabalho é a mesma, a minha, né? Eu trabalho home office, então qualquer lugar do Brasil tendo internet é a mesma coisa. E a gente ali, aquela expectativa de ter nenê, da gravidez correr tudo bem, do nascimento correr tudo bem, como se realizou, né? E aí a gente se depara, né, logo na sequência que a gente chega com um atraso na entrega do caminhão. Então a Volkswagen no Brasil não cumpriu o contrato que tinha com a gente de entregar em 4 meses. Não há uma preocupação deles nesse sentido, né? Eles assinam um contrato, mas cumprem quando querem. E isso foi uma realidade nossa. Com isso, nosso baú da HC estava pronto na fábrica, a gente tinha multa se deixasse lá. Nós tínhamos multa se a gente não colocasse o motorhome para fazer na trilha mar. Isso tudo é contratual, porque as empresas trabalham sob programação e você tem que estar ali, porque senão outro entra na frente, ou você deixa de fazer o serviço que eles poderiam fazer para outros e não fizeram esperando você, né? Então, obviamente, há uma multa contratual e tudo mais. Enfim, a Volks atrasou nosso projeto em 4 meses, né? Primeiramente, e aí o nosso carro só iria chegar no final de julho. Então a gente não tinha aquela opção de trocar por outra fábrica. Então foi um lado B bem importante do projeto. Isso atrapalhou toda a programação nossa do ano, de viagem e tudo. E reestabelecemos a programação com a fábrica, mandamos o baú, né? O baú da HC veio. Então a gente pegou esse baú, veio de prancha e guindaste, né, a parte de cima, né, onde a parte preta aqui, onde vocês vêem no vídeo aí, a parte preta é o alumínio, e a parte branca é o baú. E aí a gente conseguiu mandar o baú para poder tentar adiantar alguma coisa do projeto. Porém, toda a parte de baixo, toda a parte de água, elétrica, enfim, toda a parte da casa depende do caminhão estar aqui. O caminhão é o terreno, então você tenta construir uma casa sem o terreno. Basicamente seria isso aí. E aí impossibilita todo o negócio. Enfim, o que a gente imaginou que a gente adiantava o processo, na verdade a gente não conseguiu assim ter um êxito total de adiantamento do projeto, porque dependia da casa, para onde você vai furar que vai sair um cano, né? Para onde que você vai colocar a caixa d'água, caixa de esgoto, caixa de detrito, cozinha externa, se você não tem o caminhão ali pronto. Então tudo isso levou um atraso do projeto, foi o lado B do projeto nosso, então a gente levou mais 4 meses do que imaginaria. E aliado a isso, né, você tem um estresse, a neném nasceu em junho, normal, graças a Deus com saúde. E aí a gente, junho, julho, estava programado, né? Agosto, e aí setembro a gente já tinha que partir. E a gente estava planejado para isso, estruturado para isso. E aí nós viemos para a fábrica. Então, daí para frente, você pega que a gente ficou ali, vivendo em Três Anjos, com a nossa casa, a nossa vida toda suspensa em outro canto. E aí a gente chega para a fábrica, dia 30 de setembro, e acompanhamos os 20 dias primeiros do mês de outubro, né, dentro da fábrica, todos os dias, na hora do almoço, porque são muitos detalhes, é uma casa mesmo, uma vida, muitos detalhes que a gente acompanhou ali. Realizamos tudo que precisava ser feito e ficamos, depois que nós ficamos em hotéis, né, e voltava para casa. Então o lado B, você todo dia acordando num hotel diferente, porque a gente acabava ficando 2, 3 dias num hotel, ia para outro. Tentamos andar aqui em volta, mas assim, a gente tinha um dia de folga, né, o outro dia voltava. E por fim a gente dia 20 a gente entrou no motorhome dentro da fábrica. Esse esquema que a gente está aqui, nós estamos trancados dentro da fábrica, os portões fechados e tal, um alarme ligado aí, cachorro lá fora, a gente não pode sair. Mas para nós foi importante porque a gente testou tudo. Funcionamento de vaso, de pia, de ducha, de água, de energia, de tudo.
corrigimos algumas coisas e dali saímos para a primeira viagem. Então, na viagem você vai observando coisas e vai anotando, isso é normal da construção de uma casa. E voltamos, ficamos mais uma semana aqui dentro. Aí tivemos um problema com o bloqueio de diferencial, que a Volks instalou de forma paralela, né, embora fosse para ser um veículo especial. E corrigimos essa parte da casa e ficou a parte do caminhão. Fizemos a viagem, apresentou situações que a gente teve aí de ficar dentro de concessionárias, e isso levou mais acho que 12 dias ao todo em concessionárias. E é assim, a firma fecha, a gente tem conseguido a compreensão dos donos que isso não é um simples brinquedo, né? Não é um simples caminhão, um carro que você deixa na revisão e vai para casa. Nossa casa é aqui. Então a gente tem que dormir nele, porque aqui está nossa roupa, aqui está nossa comida, aqui está tudo. E para nós, se a gente tiver que ficar fechado ali dentro, a gente lá dentro nós temos tudo, temos uma autonomia. Porém, é aquele negócio, se acontecer qualquer problema, como é que a gente sai? Né? É uma questão do nenê, é uma questão nossa de saúde, ou acontecer alguma coisa. Então isso não só aqui, como nos outros lugares que a gente foi, em Rio do Sul, na concessionária da Blecktorff, na Servopa, em Curitiba, né? Então tudo isso aí são lados B que a gente espiritualmente tem que estar muito fortalecido, porque você não sai de casa para estar dentro de um caminhão, dentro de uma concessionária, fechado num salão, né? Você tem que estar pronto, né? Agora o carro não fica pronto, né? Ele vai, é um projeto, ele tem detalhes a afinar, ele vai acontecendo, então você tem que estar disposto a isso. A sua esposa é disposta a isso, o nenê está junto ali que nem manda, mas está envolvido naquilo. Então são essas situações que trouxeram a gente. Por exemplo, a gente está aqui desde terça aguardando a chegada do toldo do nosso motorhome, que ainda não tem toldo, que o fabricante atrasou já pela terceira semana. Nós estamos na terceira semana de atraso, né? A primeira semana estaria até dentro da normalidade dos atrasos, a segunda já estava na nossa tolerância, a terceira já está na palhaçada, né? Então palhaçada porque é falta de compromisso. Receberam à vista, venderam o produto e não entregam. Então isso é uma falta de compromisso do fabricante do nosso todo, e como tantos prestadores de serviço não têm compromisso, como a própria Volks, né? Então, o nosso todo é da Dometic, né? Então, vende, recebe à vista e entrega quando for possível. Então é assim, e como é o único fornecedor, né, daquele produto, acabam se prevalecendo. Enfim, esse é o lado B. Se a gente falar só de coisas boas do ano, a gente estaria esquecendo dessas coisas que a gente passou, entre outros pequenos detalhes que desanimam, né? A gente termina o ano com a casa pronta, nós terminamos o ano com o caminhão original de fábrica, não o caminhão que a gente comprou, né? O caminhão que a gente comprou, ele tinha um bloqueio diferencial, ele tinha um powertrain polonês trazido do México, que falaram pra gente, mas a gente termina com a casa funcionando nota 10, a gente termina com o caminhão numa condição de 4x2 de transmissão, que atende essa parte da viagem, e terminamos com fé em Deus de que o ano de 2020 vai ser de desfrute, né? de curtir tudo que a gente procedeu durante esse ano. Mas enfim, no geral era para considerar que não tem só lado A, né? Tem lado B, e o lado B é isso aí. Quantos dias a sua família, você conseguiria ficar trancado dentro de uma fábrica, dentro de uma concessionária, esperando o seu carro, a sua casa conseguir estar disponível 100% para estar rodando? E não é nenhuma frescura. Você fala assim, poderia estar ali no camping enquanto eu espero ficar a casa pronta. Poderia,
né? Mas aí, se chega o todo da tarde, eu já teria adiantado o expediente, como são coisas de 2, 3 dias que você imagina que seja, né? Você fica ali e às vezes no dia seguinte não acontece, no dia seguinte não acontece e você está ali. Então, isso são situações que estão ali à disposição. Não é um sofrimento, não é um problema de saúde. Um lado B que a gente pode falar é que eu operei fazem 15 dias, né, do umbigo, e aproveitei o atraso do fornecedor para estar me recuperando, e a vida é essa, né? Então a vida nossa acontece da forma como qualquer outra, né? Então a gente se adapta, a gente vai tocando, e o que a gente deixa, hoje ainda é dia 18 de dezembro de 2019, nós temos 12 dias pela frente, mas o que a gente tira de lição desse ano é muita paciência, né? Principalmente com o descumprimento de contratos de várias empresas, paciência de que as coisas têm que acontecer, porém você não domina tudo, né? Eu sempre falo e repito que a gente ouve muito assim, mas as coisas acontecem no tempo de Deus para as coisas da vida, né? O tempo de Deus, você não pode invocar o nome dele para justificar uma incompetência sua. Então, um fornecedor incompetente é um fornecedor que vende um produto e não entrega, né? Isso é incompetência mesmo, muitas vezes estelionato, né? Má fé, né? Então isso não é tempo de Deus. Não ponha culpa em Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Se você não consegue ter um produto, não consegue estar na sua empresa vendendo e entregando o que você prometeu vender, fecha a empresa, simples. Não é porque é uma Volkswagen do Brasil. A Ford fechou. A Ford viu que não dava conta de fabricar caminhão, né? Então a Volks não pode colocar para o consumidor ficar 4 meses esperando um produto e não entregar, né? Então fecha, simples. Fecha a Volks. Fecha, declara, não temos competência para fazer isso. E vamos em frente. Então, só não põe a culpa em Deus, tá? Porque Deus não tem nada a ver com isso. Não use o santo nome em vão. E, enfim, para a gente, como os meros mortais, né, que estamos aqui assim, transmitindo a nossa vida a bordo, é só para ressaltar que muitas vezes a pessoa fala, eu quero viver essa vida aí. Essa vida tem lado B, tá? A gente não passa necessidade, graças a Deus. A gente se planejou para estar aqui, a gente tem saúde, que é muito importante, né? E a gente goza de boas amizades e a gente está bem assessorado. Mas não são só alegrias, é preciso estar pronto para enfrentar todo tipo de situação. Você saiu da sua zona de conforto, saiu da sua casa, você está sujeito a todo tipo de situação. Mas não tem nada insolúvel, tirando saúde, né? Tirando saúde, tirando uma doença grave, tirando a vontade efetiva de Deus, o seu tempo na terra, o seu tempo nessa existência. Tenha fé em Deus, tudo se supera. A gente vai ainda gravar o lado A, que é o legal, né, que todo mundo olha. E para nós tem muita coisa no lado A, né? Tem muita coisa boa que aconteceu no nosso ano, muita coisa que faz a gente ir para frente. Mas é importante sempre lembrar dos obstáculos, até para que a gente possa se fortalecer. Nós superamos isso, superamos aquilo, então a gente pode superar qualquer coisa, desde que a gente esteja junto, desde que a gente esteja com saúde e em família. Beleza? Um grande beijo para vocês aí. E esse foi um pequeno resumo do lado B de 2019. Pode ter alguma outra coisa no meio que a gente esqueceu, mas o importante é que a gente está aqui, dia 18 de dezembro de 2019, com saúde e podendo contar essa história aí para vocês. Beleza? Eu acho que tudo tem seu valor, tudo agrega, né? Ninguém é tão ruim que não sirva nem para mau exemplo. Mas graças a Deus a gente está chegando firme e forte aí nesse fim de ano. E vamos depois gravar o lado A. Quero gravar na beira da praia, quero gravar com imagens e quero gravar com muita coisa legal que aconteceu no nosso ano de 2019. E dizer a todos que, preparado para qualquer vida que seja fora da caixinha, coisas vão acontecer e você vai ter força para superar. Então,
Vem com a gente, siga aí e vamos junto. Beijão. Fiquem com Deus. Tamo junto.